Em Mateus, versículo 4, a gente vê uma história muito linda, uma história de emoção, uma história de fé, uma história muito encabulante que a gente consegue entender ali de fato o tamanho que a nossa fé é importante na nossa vida. Jesus, ele estava, em um lado de um vilarejo e lá os seus discípulos estavam junto com ele. Jesus então fala assim, ó, sobem no barco, que eu vou despedir aqui do povo e depois eu vou. Porém, Jesus, ao despedir daquele povo, Jesus sobe para um monte para orar. E o barco que estava cheio, que estava com os discípulos dentro, o vento jogou esse barco para o alto mar. E ali, irmãos, à noite, Jesus então, ele terminando de orar, ele desce para ter um encontro com os discípulos, ali na beira daquele mar. Porém, o vento havia jogado aquele barco para o meio do mar. Jesus então vai ao encontro daqueles discípulos, porém não tinha outro barco ali para Jesus subir. Não tinha uma ponte para Jesus ir até o encontro dos seus discípulos. Jesus então decide andar sobre as águas, Então, a Bíblia diz que Jesus andava sobre as águas. De longe, quando os discípulos verem aquela cena, os discípulos então temem e acham que aquela visão que eles estão tendo ali é de um fantasma. Mas não é um fantasma, é Jesus andando sobre as águas. Eles conseguem ver, eles conseguem reconhecer Jesus. É por isso que a Bíblia diz, que as ovelhas conhecem o seu pastor pela voz. Jesus, ao conversar com aqueles discípulos, um dos discípulos disse assim, que era Pedro, Ele falou assim, Jesus, se és tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Então Jesus falou assim, venha então, Pedro. E Pedro então vem naquela situação. Pedro, ele desce do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa, a ir contra a lei da física, porque a lei da física, o pesado lá em cima da água tinha que afundar. Mas quando Jesus está com a gente, irmão, a lei da física não faz uso nenhum, A lei da física não tem poder nenhum quando Jesus está conosco. A lei da física não tem poder na vida do crente, não. Muitas vezes o crente chega num médico, e recebe ali um diagnóstico, você está doente, você vai morrer. Aí você imagina, porque seu vizinho ou você conhece alguém que morreu da mesma doença que você tá, aí você vai e coloca a sua cabeça para baixo e fala assim, eu também vou morrer. Isso é porque você não é crente de verdade, porque se você fosse crente de verdade, você cria num Deus forte, num Deus poderoso, num Deus que muda a situação, num Deus que é forte e poderoso, meu irmão. Nosso Deus, ele não usa física para fazer milagre. Nosso Deus, ele não usa lógica para fazer milagre. O milagre só aconteceu por causa disso. Não. Nosso Deus, ele não usa lógica para fazer milagre. E Pedro ali, ele teve fé, pisou na água e começou a andar até Jesus. A Bíblia fala que de repente um vento bateu nele, ele temeu. E no momento em que ele temeu, ele começou a afundar. Então a fé de Pedro, ela foi abalada por um ventinho. E eu queria te perguntar, meu irmão, o que abalou a sua fé com Jesus? A fé de Pedro foi abalada através de um vento. E no momento em que a fé de Pedro foi abalada através de um vento, Pedro afundou. Pedro estava descendo para o fundo do mar. Só que no momento em que Pedro estava descendo para o fundo do mar, Jesus pegou na mão de Pedro e ele não mais afundou. Então, essa é uma palavra que eu trago hoje para a sua vida, para o seu coração. Se as coisas estiverem difíceis, a sua fé está sendo abalada, pegue na mão de Jesus. Jesus não vai deixar você afundar nesse mar da vida. Vem dificuldade, vem a falta de dinheiro, vem a doença, mas o importante é que você esteja ali, firme, pegado na mão de Jesus, firme e forte, porque Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, e a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Então, coloque a sua fé, coloque a sua vida na mão de Jesus, faça como Pedro, que mesmo com a fé pouca, Jesus pegou na mão dele e andou com ele sobre as águas. Ande com Jesus em cima das suas dificuldades, anda com Jesus em cima dos seus problemas, que você vai ver que seu problema é um cisquinho, diante do nosso Deus que é forte e poderoso.